Boa noite para todo mundo. Vamos começar a nossa aula e hoje a gente vai falar sobre fatores humanos na qualidade, ou seja, como que as pessoas influem na qualidade do desenvolvimento de sistemas, no desenvolvimento de software. Então tá aqui capítulo 4, fatores humanos de qualidade. A maneira como as pessoas trabalham no desenvolvimento de software, individualmente ou em equipe, tem um impacto decisivo sobre os resultados obtidos. Uma parte importante desse trabalho é não repetitivo e, por esse motivo, administrá-lo é uma tarefa não trivial, ou seja, é uma tarefa difícil. O que nós vamos discutir hoje são os aspectos importantes sobre os fatores humanos que interferem com a qualidade de um projeto. E aí temos aqui algumas histórias da vida real. A primeira deles é as historinhas do Dilbert. Dilbert é um quadrinho, e é claro, se é quadrinho, eu tenho quadrinho aqui. Tenho alguns livros do Dilbert aqui em casa, na minha biblioteca. Há cerca de 15 anos, o desenhista Scott Adams lançava um personagem que ironizaria, sem concessões, patrões e empregados, que era o Dilbert. O sucesso das histórias de Adams vem do fato de que as pessoas podem se identificar com as desventuras de Dilbert, um engenheiro competente tecnicamente, mas a quem falta uma certa habilidade de socialização. Ou seja, é uma pessoa que conversa melhor com computadores do que com outras pessoas. Adams trata de diversos problemas que existem no ambiente empresarial como um todo, e algumas de suas sátiras são relativas à informática. A parte triste a respeito é que muitas pessoas reconhecem seus próprios problemas vividos no dia a dia de seus empregos. Os textos a seguir narram fatos que aconteceram realmente dentro de empresas de desenvolvimento de software. Essas situações são mencionadas aqui para ilustrar alguns fatos do cotidiano de alguns analistas de sistemas. Os nomes foram, obviamente, mudados, mas o leitor pode trocá-los pelo nome de um colega de trabalho ou pelo seu mesmo. Então, primeira historinha. Permissão para ir embora. Após quase 10 horas de trabalho, Juvenal está saindo do escritório às 19 horas e, neste instante, é abordado pelo gerente. Juvenal, por que você está indo embora tão cedo? Juvenal leva um grande susto. Sente as pernas tremerem e um turbilhão de pensamentos passa pela sua mente. Estou cansado, gasto 1h30 para chegar em casa com o transporte coletivo. Não estou me sentindo tão produtivo mais. Se ficar, com certeza a qualidade do meu trabalho será ruim e ouvirei reclamações depois. Se for embora, vou ficar queimado e posso perder o emprego. O gerente dirá que o projeto está atrasado e que não visto a camisa. O que eu faço? Isso tudo ele está pensando, né? Juvenal, você sabia que o projeto está atrasado? Existe algum motivo real para você esteja saindo tão cedo? Não tenho carro e preciso pegar o micro-ônibus que está saindo agora, senão não tem como ir para casa. Ok, vá, amanhã nós conversamos. Daquele dia em diante, Juvenal percebeu que deveria pedir para sair no horário. No dia seguinte foi ameaçado de perder o emprego por estar saindo cedo do trabalho. Passou então a fazer sucessivas horas extras, trabalhando em média 12 horas por dia. Aí eu vou comparar essa situação a uma situação real que aconteceu quando eu era empresário. Nós, nos primeiros anos da empresa, durante alguns anos, nós tínhamos o costume de solicitar que alguns funcionários fizessem hora extra, tá? E é claro, não sei aí se as horas extras do Juvenal são remuneradas ou não, mas na nossa empresa era remunerada a hora extra. E aí nós chegamos à conclusão em uma reunião que se a gente estava precisando que os funcionários fizessem hora extra, a razão era porque nós estávamos montando cronogramas de desenvolvimento ruins.
Quer dizer, nós estávamos fazendo cronogramas ruins e penalizando os funcionários da empresa. E aí nós instituímos uma lei. Independente do que acontecesse, a nossa empresa nunca mais ia ter hora extra, fazendo com que o funcionário pudesse sair no seu horário normal e tivesse a certeza de que ele ia sempre estar saindo no horário normal. E isso foi muito bom, a empresa não teve nenhum problema em relação a isso. O que aconteceu foi que nós começamos a fazer cronogramas que respeitavam a produtividade dos nossos funcionários. Vamos então a outra historinha, sem saída. Sexta-feira, 20 horas em um escritório de uma grande cidade. Teodoro está programando há muitas horas, ainda não terminou o trabalho. O gerente entra na sala e pergunta: Teodoro, o software está pronto? Ainda não, estou com um pequeno problema de compilação no módulo X, mas acho que segunda-feira consigo terminar. Subitamente, o gerente fica nervoso e grita: você só sai dessa sala quando tudo estiver pronto. O gerente sai e tranca o Teodoro. Quer dizer, cabe aí um processinho contra o gerente da empresa, né? É o tradicional cárcere privado que é previsto na legislação brasileira. Isso não existe, de trancar funcionário até que ele consiga resolver o problema de um software. Mas as relações entre entre gerente e funcionários costumam ser tão doidas que pode ser que isso venha acontecer em alguma empresa, né? Bom, previsões. Outra historinha. O analista de sistemas, o Biratã, está desenvolvendo o seu software, procurando ser o mais eficaz possível. De repente, o gerente de projeto aparece com a seguinte pergunta: em quanto tempo você acredita que consegue implementar relatórios com consultas por data e por valor? E a resposta é a seguinte: realmente não sei ainda. Preciso verificar quando teremos acesso ao mainframe, pois estamos tendo problemas. No ambiente de desenvolvimento, nossa aplicação funciona, mas no ambiente de produção, não estamos tendo acesso às tabelas necessárias. Preciso conversar com os analistas do sistema ABC sobre isso. A resposta vem ríspida: não quero saber, preciso disso agora. Quanto tempo você vai gastar? O analista pensa: acho que consigo fazer isso em 4 horas no máximo. Aí ele diz: vou precisar de 5 dias. Ok, vou lançar isso no cronograma do projeto. Veja, o analista pensou em 4 horas, mas respondeu 5 dias. No final do dia, a parte da aplicação que executava os relatórios estava pronta. A atitude dele foi interessante. Gastou os outros 4 dias documentando e testando a aplicação inteira, tarefa que ainda não havia conseguido fazer por absoluta falta de tempo. Ou seja, podemos ver aí que não existe um controle sério, uma gerência séria dos tempos de produtividade dos funcionários da equipe, né, que estão desenvolvendo o software. E aí acontece esse tipo de coisa. O gerente está errado dizendo que precisa do negócio para a hora. Isso não existe, né? E o funcionário, de certa forma, não foi muito honesto, porque ele disse que conseguia fazer em 4 horas e pediu 5 dias para fazer o negócio. E aí usou o tempo restante para outros problemas que ele tinha que resolver, né? Outra historinha. Aliás, terminaram as historinhas. Agora nós vamos falar sobre o que temos de especificidade nas empresas que desenvolvem software. Em qualquer ambiente de trabalho, há situações de estresse e problemas de relacionamento pessoal. Provavelmente, em todo negócio existam histórias de momentos difíceis que afetaram os funcionários e suas tarefas. Normalmente, as empresas têm capacidade de, até certo ponto, tratar tais problemas. Podem investir em qualidade de trabalho e de vida, oferecer variadas opções de conforto e até mesmo lazer. Podem prever a necessidade de substituir ou remanejar temporariamente os funcionários, além de oferecer diferentes níveis de apoio pessoal. Grandes organizações contratam seus próprios psicólogos. Todos esses esforços buscam melhorar o ambiente de trabalho e promover o máximo de eficiência das pessoas. Mas o que acontece quando não são os funcionários e sim a empresa que está em dificuldades? Muito bem, então vamos ver
Mas antes de continuar, deixa eu colocar o Davi para dentro aqui. Muito bem. Deixa eu continuar lendo. Nas histórias que nós descrevemos acima, e em muitas outras que provavelmente todo desenvolvedor conhece, as situações de atrito ou desinformação não ocorreram por causa de um problema pessoal. Quando os cronogramas deixam de funcionar, o número de defeitos torna-se incontrolável e ninguém mais tem certeza do que deve ser feito para salvar o projeto, algo muito sério está acontecendo. Os indivíduos sofrem com estresse, discussões podem surgir a cada minuto e é comum que a pressão seja combatida com mais pressão. Comparadas às empresas que funcionam como linhas de montagem, a característica mais importante do desenvolvimento de software é o grande volume de trabalho intelectual não repetitivo. Mas se uma atividade não repetitiva é uma bênção para uma pessoa inteligente, é também um problema do ponto de vista organizacional. Como administrar algo que é, por princípio, aleatório? Então, até certo ponto, o que está sendo considerado aqui é que a atividade de desenvolvimento de software, ela não tem muito de engenharia, ela tem mais de arte, de coisa artística. Algo que você não consegue controlar, e tem muito de inspiração e coisas do tipo. Agora, na realidade, essa aleatoriedade é menor do que se costuma pensar. Um bom exemplo comparativo é a música, que certamente depende da criatividade. Quem estuda pela primeira vez composição se surpreende ao saber que essa atividade pode ser sistematizada, por vezes de forma bastante rígida. Música tem muito de matemática, na verdade, né? Um software é um produto para o qual devem ser estabelecidos requisitos ainda mais precisos do que se faz em uma composição musical. Assim, embora ainda muito longe de uma linha de manufatura, a linha de produção de software pode e deve ser definida e organizada. Hoje em dia, software já está muito mais avançado em termos de ser considerado uma linha de produção, mas ainda tem muito de criatividade e trabalho intelectual, né? A gente sabe. Bom, organização do trabalho em relação a essa questão. Ao implementar um novo programa, os desenvolvedores precisam criar soluções e, para conseguir fazê-lo, é essencial que trabalhem em perfeita sintonia. Weinberg, 1971. Psicólogos sociais verificaram a falha de um ou mais membros em dividir os objetivos do grupo afeta o desempenho do grupo. Ter essa sintonia de trabalho depende de vários fatores, como boas relações informais entre os desenvolvedores e uma liderança adequada que faça convergir a energia de todo o grupo em um único objetivo. Bom, isso não precisa... pode deixar. Isso não é necessariamente uma coisa que tem a ver com a equipe de desenvolvimento de software. Para você fazer qualquer trabalho em equipe, você precisa de uma boa sintonia de grupo, não é isso? O Weinberg comenta uma medida cujo conceito é simples: fazer o grupo partilhar a responsabilidade de definir os objetivos. Isso, de fato, tem um impacto positivo na qualidade, por permitir que todos conheçam o produto a ser desenvolvido. Reduzir as zonas de sombra, que a gente já falou lá no capítulo 1, leva a menores possibilidades de inclusão de erro no código, por incompreensão de detalhes de seu funcionamento. A aplicação do conceito é menos óbvia. Dividir um projeto entre várias pessoas pressupõe uma organização perfeita de trabalho, que, no caso de software, é complicada pelos inúmeros itens a administrar, como recursos humanos e financeiros, ferramentas e produtos intermediários. Uma forma de tratar o problema é utilizar metodologias, métodos e técnicas que foram desenvolvidas para esse tipo de ambiente. Este livro apresenta alguns dos mais utilizados e que se têm mostrado mais eficazes, como CMMI, ESP e XP. Contudo, o método de trabalho não estará completo se as pessoas não tiverem uma boa compreensão do porquê de utilizar um método, como aplicá-lo, quais os problemas envolvidos e a função de cada um no processo. Em razão disso, a boa comunicação desempenha um papel essencial na correta realização de todas as tarefas. Muito bem. Então, uma das coisas mais importantes para fazer trabalho em equipe é você ter uma boa comunicação entre os membros da equipe. Todo desenvolvedor sabe que para uma mesma especificação de requisitos é possível criar um número potencialmente infinito de programas diferentes.
Um dos problemas do desenvolvimento é justamente garantir que todos os envolvidos, ou seja, todo mundo que vai trabalhar naquele mesmo desenvolvimento, tenham em mente a construção da mesma e única solução. Assim, é essencial que todos possam se comunicar corretamente. Eu acho que uma das boas maneiras de você resolver isso é você ter um protótipo, né? Porque grande parte dos maus entendidos dentro de uma equipe de desenvolvimento de software é quando você não tem em mente o mesmo programa. O protótipo resolve isso. Uma boa comunicação entre os desenvolvedores facilita um pré-requisito essencial a todas as tarefas ligadas a software, que é a compreensão sobre o que se está trabalhando. Essa necessidade de informações vale para todas as pessoas envolvidas, sejam dois programadores que trocam informações sobre o código, projetistas que discutem o diagrama UML, ou gerentes que discutem requisitos com clientes. Jordan vai mais além ao enfatizar a comunicação informal. O simples ato de colocar 3 ou 4 pessoas em um projeto não faz uma equipe. Implícito no conceito de equipe está a ideia de se trabalhar muito juntamente, lendo o trabalho um do outro, compartilhando responsabilidades, passando a conhecer os temperamentos um do outro. Aí fala do protótipo, né? Não, é um protótipo, foi um palpite meu. Ah, tá. O que de fato tem que ter no protótipo? Por exemplo, se eu estou fazendo um programa ali com parte visual e tudo mais, teria que ter toda a estruturação bonitinha, a parte funcional, pelo menos o esquema da parte funcional, e só? Bom, eu vou mostrar para você um exemplo real de protótipo, tá bom? Deixa eu capturar a tela. Isso que eu vou mostrar para vocês é uma ferramenta que eu apresento na disciplina de Fundamentos de Web Design. Eu compartilhei a tela? Compartilhei. O que vocês estão vendo aqui são as telas de um site. Tá? O primeiro, essa ferramenta chama Marvel Prototype, marvelapp.com. Então, o que nós temos aqui são telas que eu desenhei. Na verdade, essas telas eu tirei print screen das telas e trouxe para cá. Aí, eu posso desenhar as telas aqui. Então, vamos lá. Create Design. Se eu clicar aqui em Create Designs, eu posso desenhar uma nova tela com o Marvel, ou eu posso fazer o upload de alguma imagem de uma tela desenhada. Eu vou, no caso, desenhar com o Marvel mesmo. Abrir o editor de texto e ele vai dar uma área aqui, que é a área de tela. Estou usando um protótipo aqui para te mostrar o que é que eu tenho em mente, tá? Entendi. Então, aqui no cabeçalho eu vou colocar, eu não sei por que isso está aqui, eu vou colocar isso aqui, é o cabeçalho da minha tela, vou colocar um botão, esse botão vai ficar aqui, vou colocar uma imagem aqui no canto de cá, essa imagem vai estar aqui. Eu estou desenhando uma tela, que poderia ser um site ou um aplicativo. Aqui tem um texto. Texto do protótipo. Só para mostrar a funcionalidade, tá? Eu poderia ter trazido uma imagem para cá, e na verdade as minhas telas foram feitas utilizando imagem. Bom, salvei o negócio aqui, minha tela está aqui. Tá aqui a tela nova que eu fiz, tá? Mas, na verdade, o meu protótipo tem uma tela que é a tela de abertura do site. Eu editei a tela e agora eu vou fazer o prototype. O que é o prototype? Aqui é uma janela. Vocês estão vendo uma janela. Vocês observem que tem uns elementos aqui em azul transparente. Isso daqui são as áreas de interação da minha tela. Tá? As áreas de interação, ou seja, quando eu clico aqui nessa área de interação, eu defino 3 coisas para essa área de interação. Vou criar uma área nova de interação. É só eu fazer isso. Aqui eu tenho uma área nova de interação. Vamos dizer que esse Fusca aqui virou um botão. Eu criei um novo botão aqui, vamos dizer assim. Uma área clicável, né? Eu tenho que dizer para qual tela essa área clicável leva. Ele vai vir para essa tela. Eu defini aqui. Outra coisa que eu posso dizer é a transição.
Quando eu clicar aqui, que tipo de transição vai acontecer? Tá vendo que eu posso definir diversos tipos de transição aqui. Tá? Vou pedir o flip. E a terceira ação é o que dispara essa transição? É um clique, é um hover, ou seja, eu passar por cima, um swipe para esquerda, um swipe para direita, para cima, para baixo, um movimento de pinça, um double tap, se for no teu celular. Então eu estou definindo o tipo de interação possível. No caso, eu vou deixar um no mais simples, que é o clique. Bom, por que eu estou fazendo isso aqui? Deixa eu deletar isso aqui. Porque eu estou definindo para onde vai os meus botões no menu. E aí, quando eu termino de fazer o prototype, a próxima ação agora é executar o protótipo. Olha como é que eu executo o protótipo. Tem um botão de play, aí ele está com o protótipo funcionando. Agora, com as áreas clicáveis dessa tela. Ó, tem uma área aqui, tem uma área aqui. Se eu clicar, então, em Home, não vai acontecer nada. Mas se eu clicar em Produtos, ele me leva para a tela de Produtos. Quais são as áreas clicáveis aqui? O Home agora é clicável, porque eu volto lá para trás. Se eu clicar em Contatos, leva para a tela de Contatos. Observe que eu tenho uma tela aqui, porque eu quero simular aqui uma rolagem de tela. Ó. Se eu clicar nessa área azul, ó, ele rola para as outras informações. E agora, se eu clicar aqui, eu volto para cima. Se eu clicar aqui, eu volto para baixo. Entenderam? Então, um protótipo é isso. Você tem que mostrar o desenho das telas todas do seu aplicativo e como que essas telas se combinam. Como que você consegue navegar dentro do aplicativo. Entendi. Inclusive, esse Marvel Prototype é interessante, que se eu pegar esse endereço aqui, ó, do jeito que está aqui, com o protótipo funcionando, e trazer para cá, ó, vocês podem entrar no meu protótipo aí e brincar com ele à vontade. Eu perguntei porque eu estava brincando esse dia para trás com um aplicativo que é para prototipação, que é o Adobe XD. Sim. Aí eu estava fazendo um curso vendo. O professor ele monta toda uma estrutura ali, como seria a página HTML, e faz toda a ligação. Aí por isso que eu perguntei se prototipação serve só para mostrar como seria a parte gráfica e a funcionalidade. Você viu que eu não vou preencher os campos, digitar nada. Aquilo ali é só o desenho das telas e como que você vai de uma tela para outra. Quer dizer, uma funcionalidade ainda não tão funcional, vamos dizer assim. É pelo menos a parte de navegação, pelo menos. Isso. E vejam que isso traz pra gente uma vantagem gigantesca, que é você, como é que eu vou dizer? Você poder conversar com a sua equipe sobre posicionamento de botão, quais são os controles que cada tela vai ter, o que cada controle desse vai fazer. Né? Você só manda ali e a sua equipe inteira trabalha em cima do mesmo arquivo. Por exemplo, lá, vai pegar a prototipação ali, vai ver e vai comparando e vai fazendo. Exato, e aí todo mundo da equipe pode dar palpite naquilo e ir melhorando, e todo mundo vai ter exata ideia de onde todo mundo quer chegar. Entenderam? Muitas vezes a comunicação entre as pessoas contém mais do que informações sobre um projeto. Pode revelar posturas e atitudes algumas vezes nocivas ao trabalho em equipe. Jordan discute algumas dessas posturas, evidenciando aspectos que devem ser tratados por gerentes ao coordenarem equipes de trabalho. Um exemplo é a crítica pessoal que surge em meio a uma revisão. Eu disse a ele que isso não funcionaria desta forma. Gerentes devem estar atentos para mediar corretamente esse tipo de observação e evitar eles próprios sua utilização. Muito bem, porque isso acaba gerando conflito. Oi? Não criticar para não causar conflito. Exato, isso é básico, né? Mas às vezes falar assim, ó, não seria melhor se a gente tentasse fazer assim, tal. Não falar, eu avisei que ia dar errado. Aí dá ruim. Aí é fonte de briga dentro da equipe. E isso é problema. Isso acontece diariamente. E acontece. Davi, lê pra gente sobre individualismo, por favor.
Individualismo. A atividade de desenvolvimento de software possui um forte componente de criatividade. A solução de um problema, ainda que seja obtida por um esforço conjunto de uma equipe, ocorre basicamente dentro da mente de um desenvolvedor. Projetar arquiteturas e escrever códigos não são tarefas repetitivas como erguer um muro. Nas engenharias, é bastante clara a exigência de um prazer estético associado com uma nova solução, eficiente e elegante para um dado problema. Em razão disso, pode haver importante influência do ego dos envolvidos durante um trabalho desenvolvido em equipe. Não é por acaso que Heimberg escreveu em 1970 A Psicologia da Programação de Computadores. Esse livro continua sendo bastante citado simplesmente porque os problemas abordados continuam existindo. Há pelo menos 2 pontos que merecem atenção. Então vamos ver quais são esses 2 pontos. O primeiro é a aplicação de metodologias padronizadas, ou seja, definir padrão de programação. Alguns desenvolvedores sentem-se ofendidos com a ideia de deixarem de lado seus próprios hábitos de programação em favor dos padrões de uma equipe. O termo egoless programming, ou seja, programação sem ego, como uma postura a ser adotada para vencer essa dificuldade. O segundo ponto é a relação de possessão entre o desenvolvedor e o produto, abordada por Weinberg e também por Jordan. Defeitos no software podem ser interpretados como uma crítica pessoal, e essa reação pode acontecer de forma inconsciente. Essa postura pode explicar o bloqueio de alguns programadores em detectar defeitos, ou a menor eficiência ao testarem o próprio código. Então aí a gente tem 2 problemas. As pessoas têm o costume de utilizar o seu hábito de programação, o seu estilo de programação, em detrimento a um estilo padronizado. E isso causa um problema terrível no futuro. No futuro, na hora que for dar manutenção naquilo. Quando você for dar manutenção e você não entender a maneira como a pessoa fez o programa, você vai dificultar demais a manutenção. Então, manter um padrão de desenvolvimento muito rígido é a melhor maneira de programar em equipe desenvolvendo software. Tá? A gerência da manufatura. No caso, a manufatura como uma ferramenta de desenvolvimento aí. Gerência de manufatura. Há muito material a respeito de qualidade aplicada à indústria. De fato, foi na manufatura que o conceito se tornou mais forte. Entretanto, como foi comentado, a linha de manufatura não é um modelo apropriado ao se pensar em uma empresa de software. Em consequência, alguns critérios de gerência não são aplicáveis e podem até ter resultados opostos ao esperado. Esses critérios, provavelmente, o mais perigoso é o de produtividade. Aplicado erroneamente, pode resultar em maior volume, mas dificilmente em qualidade. Algumas empresas adotam esse critério, por exemplo, premiando funcionários por metas relacionadas com cronogramas ou mesmo pela quantidade de código escrito, ou que um dos autores teve a triste experiência de vivenciar. Funcionários que produziam mais tinham melhores salários, mesmo se os códigos apresentassem muitos defeitos e precisassem esses ser constantemente consertado. Bom, o que acontece quando você foca na produtividade? Você vai ter um software com menos qualidade, um software que vai dar muito mais efeito. O cara faz correndo aquilo e depois passa o dobro do tempo corrigindo os erros. Então, apostar em excesso de produtividade não é a melhor saída para essa questão de desenvolvimento de software. As consequências dessa organização, como custo de retrabalho, em geral passam desapercebidas. Ao final do prazo de implementação de um projeto, repleto de erros, os culpados apontados são, em geral, os desenvolvedores. Assim como programadores tendem a ignorar os próprios erros, gerentes terminam por fazer o mesmo. Outro critério enganoso é aplicar mais recursos para resolver problemas de prazo. Se 2 máquinas transportam o dobro do peso, então 2 programadores deveriam escrever o dobro das linhas. E não é assim, né?
Esse assunto é explorado por Brooks em seu famoso livro The Mythical Man Month. O raciocínio errôneo que leva ao problema pode ser ilustrado assim: um pedreiro constrói um muro em 4 dias. 2 o farão em 2 dias. Então 100 pedreiros construirão um muro em 10 minutos. O gerente que siga essa ideia está cometendo o erro de aplicar um modelo linear a um problema que não é linear. O volume de trabalho produzido não cresce na mesma proporção do número de pessoas, e a diferença é ainda mais sensível em programação. Ao incluir, agora veja o que acontece de verdade. Ao incluir mais pessoas em um projeto, o volume de comunicação eleva-se. Cada desenvolvedor precisa compartilhar com o restante da equipe o que ele está fazendo. A complexidade dessa interação cresce exponencialmente. E sem essa comunicação o trabalho não funciona. Além disso, os novos funcionários acarretam um custo adicional, que é colocá-los a par do andamento do projeto, dos padrões e das ferramentas adotadas, etc. Então, você está numa equipe de desenvolvimento, seu trabalho está atrasado, não vai adiantar colocar mais gente lá dentro. Essas novas pessoas vão diminuir a velocidade do trabalho e não aumentar. O ambiente empresarial é muitas vezes incongruente. Uma série de objetivos e, sobretudo, de valores é declarada. Porém, a execução não guarda nenhuma relação com eles. Há companhias que apresentam um plano estratégico, uma declaração de missão e a famosa expressão que diz que o principal ativo da empresa são as pessoas, mas na prática não aplicam esses ideais. Ocorrem jogos de interesses e conflitos pelo poder. Normalmente, nas empresas de consultoria em TI, há conflito de interesses entre as áreas comercial e técnica. Vamos entender como é que esse conflito de interesse entre quem vende e quem produz, ou seja, a área comercial e a área técnica. A área comercial trabalha sob pressão para obter resultados. A competição é grande e as margens de lucro pequenas. A tarefa dos vendedores de serviços de tecnologia é cada vez mais árdua. É necessário vender os serviços e mostrar vantagens competitivas a todo tempo, pois os concorrentes estão fazendo o mesmo. Em virtude disso, vendedores às vezes são levados a realizar promessas irreais quanto a prazos ou especificações de produtos e serviços. A área técnica é responsável por desenvolver e implantar soluções. É um setor da empresa que sofre com seus próprios problemas de prazo, modificações de requisitos e correções de erro. A tendência dos desenvolvedores é simplificar o produto o máximo possível, reduzindo sua carga de trabalho. Essa tendência, é claro, é exatamente oposta àquilo que os vendedores esperam, que é ter em mãos o produto mais extraordinário do mercado e, com isso, conquistar mais vendas. Em consequência, existem atritos sérios entre os dois setores e, em certos casos, verdadeiros desastres acontecem, como vendedores prometerem soluções impossíveis ou desenvolvedores imporem as próprias ideias do que seja o produto mais adequado para o cliente. Normalmente, os desenvolvedores sentem-se desconfortáveis em fazer um trabalho sem qualidade. Eles também não querem fazer horas extras intermináveis e muito menos trabalhar sob grande pressão de prazo. Horas extras levam à insatisfação da equipe, perda de produtividade e de qualidade. Desenvolvedores de sistemas não são como as máquinas em que trabalham. Eles precisam de descanso e não conseguem manter o mesmo nível de atenção, cuidado e produtividade após muitas horas de trabalho ou mesmo nos finais de semana. Além disso, muitas vezes as tarefas de programação dependem de fatores imponderáveis como criatividade. É necessário, então, uma solução. Então, está falando justamente a questão de você levar os funcionários à exaustão, obrigando os funcionários a fazer hora extra. Para quem chegou depois, eu vou contar novamente a historinha de que eu, na época em que era empresário, chegamos à conclusão na empresa que os funcionários não deveriam fazer hora extra de jeito nenhum. Nós chegamos à conclusão de que hora extra na empresa era culpa da falta de planejamento de quem desenvolvia os projetos. No caso, eu
os meus sócios. E os funcionários acabavam fazendo hora extra porque nós não sabíamos fazer cronograma direito, tá certo? É claro, a partir do momento que nós proibimos o uso de hora extra na empresa, a qualidade de vida deles melhorou, né? E certamente nós passamos a ter uma qualidade maior no desenvolvimento dos softwares que nós fazíamos também. É claro que isso valia para os funcionários, mas não valia para a gente que era dono da empresa. Eu cansei de acordar de madrugada para resolver problema em sistema em padaria, ou sair de noite para resolver computador, imposto de gasolina, coisa desse tipo. Uma vez aconteceu, inclusive, que eu estava dormindo, meu telefone tocou lá pelas 4 da manhã, era uma padaria. E aí a moça falava para mim, olha, liguei o computador agora para poder registrar a produção de pães aqui e o computador não quer funcionar. Aí eu perguntei para ela, olha, para eu saber exatamente o que está acontecendo, o que estava acontecendo depois eu descobri porque eu tive que ir lá, tá? O que estava acontecendo é que o HD estava dando problema e ele não estava ligando no computador. Então, aí eu perguntei para ela, eu, na verdade, ainda deitado de olho fechado com o celular na orelha, eu perguntei para ela assim, escuta, para eu saber o que está acontecendo, você vai ter que me dizer o que está escrito na tela do computador, qual mensagem que está aí. Você tem como dizer para mim o que está escrito? Ela falou, claro que sim, está escrito Samsung. Aí eu falei para ela assim, bom, então se está escrito isso na tela, eu não vou perguntar mais nada, eu tenho que ir aí mesmo. Aí eu acordei e fui resolver o problema, que era um HD com defeito. Tá? Meu Deus. Uma possível saída é a proposta de uma área intermediária entre as áreas de desenvolvimento e vendas, formada por pessoas com conhecimento de ambos os setores, desenvolvedores que soubessem vender e vendedores que soubessem desenvolver. Também conhecidos hoje em dia como analistas de negócio, tá? Hoje em dia tem até um termo para isso que está sendo proposto aqui, que são os conhecidos analistas do negócio. Esses profissionais deveriam ter conhecimentos técnicos suficientes para entender os problemas e propor soluções em prazos possíveis de serem cumpridos. A responsabilidade do grupo é harmonizar as expectativas do setor comercial com as possibilidades de realização do setor de desenvolvimento. Muito bem. Agora a gente vai entrar numa questão que tem a ver com a maturidade de organizações, ou seja, o quão as organizações são maduras em seus processos de desenvolvimento de software. Em seu livro Qualities Free, Crosby classificou estilos de gerência em 5 categorias. Cada uma delas revela uma maneira de compreender e administrar a empresa. Posteriormente, o conceito foi utilizado por outros atores e corresponde, por exemplo, aos níveis de maturidade dos modelos CMMI a serem examinados no capítulo 5. A gente vai falar sobre CMM no capítulo 5, mas agora a gente já vai começar a entender qual que foi a proposta do Crosby. Tipos de organizações quanto à maturidade. As 5 categorias de maturidade de Crosby são as seguintes: incerteza, despertar, esclarecimento, sabedoria e certeza. Então você parte de uma incerteza total para chegar na certeza da categoria e identifica o estilo de gerência. Desde o nível em que se trabalha pelo método da tentativa e erro, que é a incerteza, até o caso ideal em que as decisões são tomadas com o mínimo de erro e de forma a garantir o máximo de eficiência, ou seja, certeza. Posteriormente, outros autores propuseram classificações segundo visões um pouco diferentes do funcionamento organizacional. E aí a gente tem 3 propostas diferentes de classificação de maturidade organizacional. Todas elas vão do nível 0 ao nível 5, sendo que o Humphrey chamou de maturidade de processo, que não tem nível 0, começa no 1 e vai ao 5, inicial, repetitivo, definido, gerenciado e otimizado. Já a maturidade de recursos humanos, de Curtis, começa no 1 também, arrebanhado, gerenciado, adaptado, institucionalizado, otimizado. E a congruência entre declarado e executado de Weinberg,
que começa no nível 0 esquecido, depois vai para o variável, para a rotina, para a direção, para a antecipação e a congruência. À medida que você vai passando por esses níveis de maturidade, os seus modelos de gestão, o seu estilo de gestão, de gerenciamento, de gerência vai melhorando. Cada diferente nível se refere a um estilo de organização e uma maneira de trabalhar que envolve toda a empresa. Embora as pessoas individualmente possam ter comportamentos distintos, o nível de maturidade revela o funcionamento da empresa como um todo. Empresas de baixa maturidade podem ser bem-sucedidas. Tudo depende do produto que estiver sendo construído. Os níveis de maturidade não devem ser interpretados como níveis de perfeição idealizados, mas como oportunidade de ganho para a empresa. Ou seja, a busca por perfeição injustificada não é madura, é infantil. A ideia de incongruência expressada na tabela 4.1 pode resumir o interesse em passar de um nível para o seguinte. Ao fazê-lo, há uma menor distância entre aquilo que se espera construir e aquilo que realmente se obtém. Assim, por exemplo, empresas que ultrapassam frequentemente os cronogramas estão provavelmente em um nível mais baixo de maturidade. Apesar de todo o planejamento ao final do projeto, que aliás muitas vezes não é nem alcançado, há dezenas de problemas não resolvidos. Qual esse é o nível? Esse, galgar níveis. Tá dando para ouvir bem aí, né? Perfeito. Galgar níveis de maturidade significa, de forma geral, que uma empresa aprende a ser mais precisa ao traçar objetivos, estimar variáveis como custo e tempo, elaborar planos. O nível 0, que figura na tabela 4.1, é proposto por Weinberg e consiste no usuário que escreve o próprio programa sem aplicar qualquer metodologia ou planejamento. Ele emprega o nome de esquecido para esse nível, simplesmente porque a pessoa que desenvolve o programa sequer percebe que está envolvida em uma atividade abrangendo, no mínimo, definição de requisitos, projeto, implementação e testes. Ou seja, se o desenvolvedor não utiliza, se o desenvolvedor não utiliza nenhuma metodologia, não há maturidade nenhuma, então a gente está chamando esse nível de esquecido. As próximas sessões fazem uma descrição geral dos 5 níveis de maturidade. É importante compreender que as descrições apresentadas não traçam limites absolutos entre cada nível. Uma mesma empresa pode apresentar características de vários níveis, por exemplo, entre setores diferentes ou ao implementar projetos diferentes. Então vamos pegar o primeiro nível, caótico. Nível 1, caótico. A empresa caótica também é chamada de empresa de padrão variável por Weinberg. A rigor, tal empresa não possui processos. Trabalho é realizado sem planejamento e as pessoas reagem às necessidades à medida que os problemas surgem. Meu Deus. Embora provavelmente sem perceber, a empresa desenvolve os projetos com base em improvisações. Pode não haver muito sentido para a expressão trabalho em equipe, pois não existe nem planejamento, nem coordenação dos esforços individuais para montar um grupo de trabalho. Como se faz, por exemplo, no TSP. Então, nessas empresas não existe gerente? Vejam que o nível é chamado de caótico, mas isso não quer dizer que também não tem gerente, né? Sim, existem gerentes. Entretanto, eles não utilizam os instrumentos corretos. Por exemplo, o administrador típico de uma empresa do nível caótico pode estar convicto ao aplicar as técnicas de gerência de manufatura. Assim, ele determina que um projeto falhou, visto que o cronograma não foi seguido à risca. Sua conclusão errônea com base nessas análises é que seria preciso aumentar o número de horas trabalhadas ou contratar mais pessoal. Em tais organizações, parte do trabalho consiste em reagir aos problemas que surgem, o que se costuma chamar de apagar fogo. A falta de planejamento não permite antecipar problemas que podem mesmo acontecer repetidas vezes. Perguntas relativamente simples, como em que ponto do cronograma o projeto está, são impossíveis de serem respondidas corretamente. Os líderes de projeto geralmente trabalham sob estresse,
toda a equipe trabalha desmotivada e desacreditada. A pressão sofrida por todos é um fator que frequentemente leva a cometer mais enganos e a direcionar a energia de maneira errada, como escrever o maior volume possível de código o mais rápido possível. A conclusão de projetos pode depender de um gerente ou de um desenvolvedor extraordinariamente talentoso. Weinberg, por exemplo, cita o superprogramador. Tais figuras são conhecidas como os heróis, funcionários ou gerentes extremamente competentes e que resolvem os problemas sozinhos. Então vejam que a questão aí é caótica mesmo. O conhecimento e as habilidades de um herói, é claro, lhe pertencem. Ele pode ser a única pessoa da empresa capacitada a tratar um determinado tipo de problema. Isso pode, às vezes, representar regalias, como um salário melhor, mas em geral significa diárias férias. Em um caso real conhecido por um dos autores, a empresa perdeu o único funcionário que conhecia a arquitetura de um software e, como consequência, o projeto sofreu um grande atraso. Apesar de todos os problemas, tais empresas conseguem sobreviver. Muitas vezes o mercado de software é relativamente tolerante em relação à má qualidade de produtos. Usuários frustrados, às vezes, atribuem o problema a si próprios. Não sei usar um computador. Além disso, em alguns setores há pouca competição e o marketing pode ocultar deficiências técnicas. Tá. Nível 2, repentino. Empresas que estão nesse nível funcionam como base em rotinas. Aquilo que funcionou no passado é, provavelmente, a solução para resolver os problemas atuais. Naturalmente, isso não é verdade, mas a organização ainda não tem consciência disso. Weinberg menciona um último exemplo sobre o comportamento dessas empresas, mostrando um memorando enviado por um gerente à sua equipe, composta por dezenas de pessoas. Estamos agora na arrancada final. Não haverá folgas. Não abonarão dias perdidos por doenças. Nós devemos liberar um produto de qualidade. Nós devemos liberar o produto no prazo. Então, essas empresas são chamadas de repetitiva porque elas têm organização. Elas têm as suas rotinas baseadas em conhecimento anterior. A grande questão é que ela não tem aprendizado. Infelizmente, toda a determinação demonstrada por esse gerente se revelou insuficiente, como explica Weinberg. Algumas pessoas desobedeceram às ordens, entretanto, e ficaram doentes. Olha só, a pessoa desobedeceu a ordem de não ficar doente. As ferramentas disponíveis às organizações de nível 2 são aquelas já existentes em seus processos de produção, o que inclui lançar mão de seus heróis. A única diferença em relação ao nível caótico é que agora já existem receitas prontas e a empresa é capaz de repetir fórmulas que já deram certo, ainda que tais fórmulas possam estar longe do ideal. A diferença é que elas vão repetir eternamente essas fórmulas que foram consagradas, sendo que a empresa, então, ela não consegue aprender coisas novas, ou seja, ela não consegue evoluir, ela fica eternamente presa em rotinas já pré-definidas. Definido. A transição para o nível 3 ocorre a partir de uma compreensão por parte da empresa de que o desenvolvimento de um produto pode ser feito com mais segurança se forem aplicados os processos corretos. Uma característica-chave desse nível é o esclarecimento das pessoas. Elas compreendem os processos, sua utilidade e importância. Existe um propósito claro em cada tarefa, o que permite que todos executem suas funções sabendo o porquê da necessidade de seguir um padrão. Além disso, torna-se possível escolher o procedimento correto, os procedimentos corretos, não mais segundo uma base puramente empírica, mas sim em uma função de sua adequação ao contexto sendo tratado. Nesse nível definido, as pessoas não só repetem os processos corretos que eles já haviam definidos anteriormente, mas também há um entendimento das pessoas para corrigir alguns processos que podem estar errados. Então, vejam, há uma compreensão de que existe necessidade de evoluir.
Então as coisas, né, no nível definido, evoluem. As pessoas entendem que dá para melhorar os padrões que já haviam sido definidos no passado. O próximo passo de evolução organizacional é antecipar os problemas que possam surgir, que é o nível 4 gerenciado. Para isso é preciso saber detectar durante a execução dos processos tendências que mostrem se eles seguem o padrão correto ou se revelam algum distúrbio a ser corrigido. Controlar tendências é uma das ideias mais antigas em qualidade, como já se faz há anos usando o diagrama de Stillhart. Aí tem a figura mais para baixo, aí a gente vai dar uma olhada. Dessa vez, trata-se de um conceito surgido na indústria da manufatura, que pode ser adaptado com sucesso ao desenvolvimento de software. Eu acho que essa figura está lá no capítulo 1, está aqui não. A organização do nível 4, as organizações de nível 4 efetuam medidas de seus processos e buscam otimizá-los. No nível 3, as organizações podem também saber detectar problemas e estabelecer planos de contingência. Entretanto, em geral, percebem o problema quando este está instalado. No nível gerenciado, as medidas são parte integrante dos processos e das rotinas de trabalho da empresa, permitindo que cada tarefa seja acompanhada de uma maneira muito mais próxima do que se faz nos níveis anteriores. Então, a grande diferença dos níveis anteriores para esse nível gerenciado é que aqui o gerente consegue antecipar problemas antes que eles aconteçam. Essa é a grande diferença. E, finalmente, a gente tem o nível otimizado. Vamos lá, nível otimizado. As organizações que estão no nível 5 incorporam a qualidade como um valor que se torna enraizada na filosofia da empresa e reflete-se tanto nos produtos por ela criados quanto em seu funcionamento como um todo. A empresa em nível otimizado procura alternativas para aprimorar todas as atividades que realiza. Conta com um histórico de informações de projetos anteriores e com um programa plenamente operacional de coleta de dados sobre cada processo em andamento. Isso permite analisar sua maneira de produzir e buscar opções para adaptá-la, tornando-a mais eficiente. Muito bem. Chegamos no nível 5 de maturidade, que é o melhor deles. É o nível chamado otimizado. E tem essas características que o William citou aí. Tá? Então veja que a gente tem um caminho longo saindo lá do nível caótico, que é o nível 0, até chegar no nível otimizado. Tá? O que mais temos aqui? Resumo dos níveis de maturidade. Vamos fazer um resumo. Uma segunda maneira de explicar os níveis de maturidade consiste em considerar os pré-requisitos dos níveis mais altos com relação aos níveis inferiores. Vamos utilizar essa perspectiva para resumir o que foi visto. O nível mais elevado otimizado é aquele em que a empresa consegue empregar recursos para melhorar os resultados atuais. Isso é possível desde que se conheçam com precisão os resultados obtidos. Isso implica, se necessário, coletar dados, ou seja, medir. A grande diferença, então, do nível mais elevado é que você consegue medir as coisas, coletar dados. Isso está me lembrando o quê? O nosso assunto da aula anterior, métricas, lembra? Já o nível abaixo, que é o nível gerenciado, é caracterizado pelo emprego de medidas. A coleta de informações é institucionalizada, ou seja, faz parte da rotina de trabalho em praticamente todas as atividades. Os dados obtidos são utilizados como feedback para controlar os processos. O nível anterior é o nível definido. É aquele em que é estabelecida a gerência dos processos. São definidos, documentados e utilizados para controlar cada tarefa. Pouco ou nenhum espaço é deixado para improvisação. Agora, o nível repetitivo vê o surgimento dos processos. Os métodos de trabalho são reaplicados porque provaram funcionar no passado. A escolha dos processos ainda revela bastante empirismo. E o nível caótico, que é o mais baixo deles, é o nível da experimentação. A empresa pode até empregar metodologias, porém não consegue antever os resultados das suas decisões.
Muito bem. Terminamos então a apresentação para vocês do que significa maturidade de processo, tá? Vamos falar então de práticas de organizações maduras. Organizações que a gente sabe que já estão no nível de maturidade adequado. Uma empresa não precisa sempre recorrer à inventividade para resolver problemas. A maioria das dificuldades que ela enfrenta são recorrentes. É possível buscar soluções na experiência já desenvolvida por outras organizações. As sessões a seguir comentam algumas práticas positivas que atendem a situações comuns. Vamos pegar alguém para ler essa parte aqui. Máquio, lê para mim essa tela. Leio. Um dos maiores fatores de fracasso em projetos de desenvolvimento de sistemas é a constante alteração dos requisitos e do escopo. O fato é que tais alterações são inevitáveis. Dificilmente é possível especificar todos os requisitos de um projeto e mantê-los até a sua conclusão. As alterações são importantes para que o produto final realmente esteja de acordo com o desejado pelo cliente. Assim, o problema não é a mudança em si, mas a forma como os desenvolvedores e stakeholders lidam com ela. Idealmente, as duas partes devem ceder. Os desenvolvedores precisam entender que é necessário atender às mudanças de requisito, apesar do trabalho adicional que elas ocasionam, e em contrapartida, os clientes precisam assumir os riscos que as alterações nos requisitos acarretam, como atraso no prazo e aumento dos custos. Bom, a interação do cliente vai causar uma comunicação maior entre o cliente e a equipe de desenvolvimento. A questão é que isso vai deixar aberto para que o cliente possa continuar alterando o software à medida que ele está sendo desenvolvido. E isso é um problema. Organizações maduras veem o cliente como um parceiro, com um interesse comum, o sucesso do projeto. Existe a consciência de que é preciso manter transparência ao discutir prazos, custo e qualidade do projeto. Toda não conformidade com o planejado é comunicada ao cliente e esse é incentivado a se comunicar com os desenvolvedores. Agora, para resolver essa questão do cliente estar sempre alterando, uma das formas é você definir um contrato. Quer dizer, o que vai ser feito vai ser isso aqui. Qualquer alteração a partir de agora tem que ser rediscutida e isso pode gerar uma alteração e um aumento de custos também. A assinatura de contratos é uma formalidade necessária, porém manter um diálogo constante entre as partes pode ser ainda mais importante. Obviamente, não é possível que existam apenas negociações informais entre clientes e desenvolvedores, mas trata-se de um mecanismo útil para a resolução de conflitos. Organizações maduras entendem a importância de contratos bem definidos, mas procuram envolver ao máximo o usuário na sua escrita e estão preparadas para tratar situações imprevistas. Uma outra boa prática é a prática de gerenciamento de projetos. Organizações maduras fazem planos de projeto realísticos e honestos. Propor custos ou prazos reduzidos, porém inviáveis, é uma estratégia adotada por alguns para, por exemplo, ganhar uma concorrência. O problema é depois, né? O que acontece? Além de desleal, tal prática é realmente desastrosa. As consequências frequentes são projetos de baixa qualidade, perdendo-se a confiança do cliente e desenvolvedores pressionados e muito exigidos. Perde-se também o espírito de trabalho em equipe. Para fazer planos realísticos, as organizações maduras analisam e gerenciam os riscos continuamente. Buscam métricas mais precisas para calcular os prazos e os custos do projeto. A base de dados de projetos anteriores serve para a definição de parâmetros dos projetos atuais e é sempre realimentada com novos resultados obtidos. O aprendizado com projetos anteriores favorece a repetição de sucessos e reduz possibilidades de fracasso. Essa questão de gerência de projetos, gerenciamento de projetos, é tão importante que a gente tem uma disciplina própria chamada de gerenciamento de projetos de software. Eu acho que tem alguns alunos dessa disciplina aqui que fazem essa disciplina comigo na segunda-feira, né? Organizações maduras alimentam suas bases de dados de projetos anteriores constantemente. Durante os projetos, métricas são empregadas auxiliando a definição de tarefas e a alocação de recursos.
Podem ser empregadas medidas para conhecer o desempenho individual de toda a equipe, o que permite estimativas mais seguras de recursos alocados e projetos. A aplicação de relatórios de emprego de tempo, por exemplo, possibilita derivar várias informações, identificar se o plano feito pelo gerente do projeto é realístico, identificar o desempenho individual e da equipe e estimar a duração de atividades em projetos futuros. Muito bem, então medir, utilizar métricas é muito importante e a gente já tinha anteriormente falado sobre isso, né, na aula da semana passada. O fato de o trabalho ser constantemente avaliado pode levar os desenvolvedores ao receio de serem penalizados. Essa reação ocorre se não houver um feedback positivo do gerente de projeto. O propósito da coleta de dados não deve ser punir erros, mas aprimorar estimativas de prazo e custos, melhorando o gerenciamento dos projetos. Além disso, as informações obtidas servem para identificar necessidades de treinamentos, inclusive ajudando em sua justificativa aos níveis superiores da organização. Para que tais objetivos sejam alcançados, é fundamental que os desenvolvedores forneçam dados realistas, evitando alterá-los para justificar suas dificuldades. Essa confiança somente é obtida em organizações em que existe feedback constante entre subordinados e superiores, e onde a honestidade é considerada um valor importante. Vou contar para vocês rapidamente a experiência que eu tive de introdução de métricas lá na minha empresa. A primeira coisa que a gente fez foi explicar exatamente qual o objetivo da coleta de métricas na empresa. E isso foi entendido pelos funcionários, pela equipe de desenvolvimento. Eles perceberam que o que a gente queria fazer era entender melhor quanto tempo levava para fazer cada tipo de software que a gente produzia lá, tá? Isso foi, de certa forma, internalizado por todo mundo. E a gente conseguiu, efetivamente, melhorar muito as estimativas de prazo e de custo que a empresa utilizava. Outra boa prática de empresas maduras é o constante treinamento e as atividades de coaching. Organizações maduras possuem treinamentos formais para novos contratados e programas como reciclagens para o pessoal mais antigo. Um dos objetivos dos treinamentos para novos contratados é apresentá-los aos padrões utilizados pela empresa no desenvolvimento de software. Isso permite que compreendam os processos seguidos pela organização o mais rápido possível. Garante-se, assim, a padronização dos métodos de trabalho. Então, se você tem um novo funcionário chegando na empresa, a primeira coisa é ele aprender toda a padronização que a empresa utiliza no desenvolvimento do software. Os funcionários mais antigos sentem-se valorizados quando há investimento em sua formação contínua. Além disso, pode ser necessário, em novos projetos, o emprego de processos, linguagens ou ferramentas que não são conhecidos pela equipe. Se for possível treinar o pessoal disponível em vez de contratar novos funcionários, é possível que se consiga reduzir custos de desenvolvimento. Para guiar a carreira dos funcionários no que diz respeito a novos treinamentos, direcionamento de novos projetos ou apenas fornecendo feedbacks para suas questões, algumas empresas utilizam o coaching. Funcionários mais experientes monitoram e auxiliam o desenvolvimento da carreira dos mais novos. Muito bem. Treinamento é sempre importante, né? Uma outra técnica interessante, utilizada nas empresas com maturidade de desenvolvimento, é a revisão por pares. A seção 423 comentou as razões por que é difícil para um desenvolvedor encontrar defeitos nos resultados do seu próprio trabalho. Uma maneira simples de contornar o problema é encarregar outra pessoa de realizar a revisão. Organizações maduras utilizam uma prática chamada de revisão por pares. Cada artefato do projeto produzido por um membro da equipe passa pela revisão de outro funcionário. Tais artefatos incluem, por exemplo, documentos de requisitos, diagramas de análise ou trechos de código. Essa prática é eficaz para encontrar erros e não conformidades,
com os padrões estabelecidos, mas deve ser conduzida corretamente, de forma a evitar conflitos entre equipes e funcionários. A administração de tais revisões deve estar a cargo de gerentes experientes, preocupados em evitar atritos. Os participantes precisam entender que se está julgando o resultado do trabalho e não a pessoa que os executou. Muito bem, agora a gente vai falar sobre as filosofias orientais utilizadas em trabalho em equipe, em definição de qualidade, né? Voltado para fatores humanos, ok? O primeiro deles é o sistema Kaizen. Quando se estuda a qualidade, às vezes se ouve falar em método de trabalho e também em filosofia de trabalho. Contudo, existe uma diferença entre esses dois itens. A palavra método é utilizada com muita frequência para designar uma maneira de solucionar um problema, em que a maior parte das informações envolvidas é conhecida de antemão. Por exemplo, aplicar o método dos elementos finitos em engenharia civil, um controle de cadeia aberto numa indústria química, ou aplicar uma organização centrada em produtos para administrar uma empresa. Método guarda alguma relação com a ideia de algoritmo. Já a palavra filosofia tem sentido um pouco menos concreto e está mais relacionada à forma como se pensa. Por exemplo, certas empresas estabelecem uma filosofia de trabalho enunciando alguns objetivos muito gerais, como pontualidade, qualidade, lealdade, transparência. Esses objetivos não evidenciam como os problemas serão resolvidos, mas indicam como se espera que as pessoas se comportem e trabalhem. Geralmente são valores não tangíveis e, por isso, difíceis de mensurar. A transparência ou lealdade de uma empresa não aparece nem nos organogramas nem nos orçamentos. Maneiras de as pessoas pensarem exercem um efeito profundo sobre o funcionamento de toda que os rodeia. Exemplo bastante evidente de como a cultura afeta as relações de trabalho é a relação entre lei e cumprimento, ou interpretação da lei em diferentes lugares. Outros aspectos que influenciam o comportamento dos hábitos são hábitos, ou ainda a situação vivida no momento. Uma boa discussão dos fatores envolvidos no comportamento é dada por Heimberg, em 1957. A figura 4.1 resume essa ideia. Então a gente tem aí uma figura mostrando alguns fatores que influenciam o comportamento dos membros da equipe. Então, você tem hábitos, você tem sentimentos, leis e regulamentos e necessidades das pessoas. Tudo isso define o comportamento de uma pessoa. Um depoimento que nos foi dado por um funcionário de uma grande empresa serve como exemplo. A empresa exigia preenchimento de relatórios para acompanhamento do uso do tempo, mas naturalmente nenhum funcionário ousava ser completamente honesto com relação aos seus horários de almoço, de pausas ou de diversas outras informações solicitadas. O problema de cultura passa pelas leis, pelos relatórios e naturalmente pelos sistemas de qualidade que as empresas tentam implantar. A seção 4.5.1 apresentará um método ou filosofia de trabalho que tem como foco o indivíduo em si. Os benefícios esperados de sua aplicação são um ambiente mais organizado, onde existam menos desperdícios de materiais e de tempo. A aplicação do método a uma empresa de software será também comentada. Então vamos entender aqui a primeira filosofia, no caso, a primeira filosofia que é a base do sistema 5S. O 5S faz parte, na verdade, de um sistema chamado Kaizen, que foi introduzido em 86 na Toyota. A palavra contém dois termos que podemos tentar traduzir da seguinte maneira: Kai, introdução para a mudança, e Zen, para o melhor. Inicialmente, a metodologia foi aplicada para a produção de bens, sobretudo manufaturados. Em seguida, o sucesso obtido encorajou aplicações também no setor de serviços. De maneira geral, no Kaizen, os problemas são tratados utilizando soluções simples, que estão ligadas às práticas de trabalho e à disciplina dos trabalhadores. Por exemplo, se há um conjunto de pastas numa estante,
uma maneira simples de identificar se os documentos estão corretamente organizados é pintar uma linha colorida na diagonal nas pastas. Se elas estiverem fora de ordem ou uma delas estiver faltando, isso é imediatamente visível, como a gente pode ver na figura 4.2. É uma ideia tão simples que chega a ser espantoso em sua simplicidade. Se você desorganiza as pastas ou tira uma delas, a linha diagonal passa a apresentar visualmente esse sinal, esse indício de desorganização, né? Nessa metodologia aparecem muito as noções de disciplina, asseio e organização. São aplicados em toda a empresa e no espaço individual de cada empregado, objetos, papéis, canetas sobre sua mesa. As ferramentas em seu posto de trabalho devem ser organizadas e em bom estado. Um resultado prático imediato é não perder tempo procurando objetos e materiais necessários às tarefas. Contudo, as ideias do Kaizen não se limitam a organizar esses aspectos externos. Espera-se que as pessoas se organizem internamente para realizar de forma correta suas tarefas, respeitando padrões e prazos. Assim, uma mesa de trabalho organizada é o primeiro passo nesse sentido, denotando o esforço da pessoa em controlar o ambiente à sua volta. O sistema Kaizen parte de um princípio interessante: reduzir o valor não agregado. Em outros termos, tudo que não é útil para o objetivo da empresa, seja fabricar um produto, seja oferecer um serviço, deve ser evitado. Assim, são identificadas 7 fontes de desperdício que devem ser controladas. Então, são 7 fontes de desperdício que estão aqui listadas. Primeiro, produção em excesso. Segundo, tempos de espera. Se você está esperando alguma coisa, esse tempo está sendo desperdiçado. Terceiro, transporte, ou seja, levar de um lugar para outro as coisas, também é fonte de desperdício. Estoques inúteis, processo de fabricação, movimentos inúteis e peças defeituosas. A produção em excesso pode significar prejuízos com preços mais baixos e com estocagem. Os tempos de espera significam ociosidade, o que por sua vez significa diminuição de produção. Os transportes estão relacionados com a organização. Se os objetos não estão nos lugares corretos, não é necessário transportá-los. Os estoques inúteis dizem respeito quanto à produção, tanto a produção quanto a matéria-prima. O processo de fabricação é o ponto nevrálgico. Não deve conter erros que comprometam a qualidade ou a eficiência. Os movimentos inúteis, por exemplo, na manipulação de ferramentas, levam a tempo perdido, ineficiência ou mesmo a riscos como estragar material ou machucar-se. Finalmente, as peças defeituosas significam dispêndio inútil de energia, tempo e dinheiro. Inicialmente, os 7 tipos de desperdício foram identificados na manufatura, mas podem ser transpostos também para atividades de escritório. Como veremos posteriormente nesse capítulo, estão presentes também na fabricação de software. Diversos problemas tratados pelo Kaizen, assim como as soluções propostas, não são novos na administração. Exemplificando, os problemas de produção em excesso e estoque inútil têm uma relação clara com os conceitos de just-in-time, segundo o qual, em linhas gerais, uma indústria deveria fabricar produtos sob demanda e preencher seus estoques de matéria-prima no exato momento em que isso se faz necessário. O motivo para isso é que um produto acabado aguardando despacho ou a matéria-prima que está armazenada, aguardando uso, representa um dinheiro parado e até prejuízo. Outro exemplo, em um processo de fabricação é importante limitar os gastos de tempo e energia. Trabalhadores deveriam evitar fazer movimentos desnecessários ao manipularem peças e ferramentas. Assim, alguém que carimba uma pilha de formulários deveria manter a almofada de tinta ao lado da pilha e não a 30 centímetros de distância. Esse tipo de argumento foi explorado por nomes famosos como Taylor e Ford no início do século XX. Um carro Ford que custava $780
em 1910, passou a $360 em 1914. Várias soluções desenvolvidas nesse período continuam válidas até o dia de hoje, como certas técnicas de controle estatístico para a qualidade. Uma vez que tais soluções continuam funcionando bem, parece natural tentar empregá-las em problemas que parecem semelhantes, como a produção de software. Como já tivemos ocasião de discutir, isso nem sempre é verdade. Agora vamos falar sobre o 5S. O nome 5S provém de 5 palavras japonesas que formam um conjunto de preceitos. As palavras são Seiri, Seiton, Seizu, Seiketsu e Shitsuki. A proposta de tradução em português é a seguinte: Seiri é descarte, Seiton é arrumação, Seisó é limpeza, Seiketsu é asseio e Seitsuki é disciplina. Entretanto, é bom estar atento ao significado geral de cada palavra, uma vez que uma tradução literal subtrai bastante conteúdo. Seiri se refere à concentração no essencial. Tudo que é o desnecessário deve ser jogado fora. Assim, relatórios podem ser bem mais escritos, economizando objetivos inúteis. Adjetivos inúteis. Adjetivos, é. Isso. Lê o Seiton também. Seiton está ligado à organização do espaço e dos métodos de trabalho. Aplica-se à disposição de ferramentas, de materiais, manter documentos e informações organizadas. Realizar procedimentos seguindo sequências bem estabelecidas. Seisho é a limpeza num sentido amplo. Além do espaço de trabalho e sua limpeza óbvia, as ferramentas devem estar limpas e prontas para uso. Tempo deve ser alocado para realizar a limpeza e manutenção de todos os itens. Seiketsu invoca a ideia de padronização. Algumas vezes também é traduzida como asseio. Ferramentas devem ser guardadas sempre no mesmo lugar, na mesma posição. O ambiente todo bem organizado contribui para que o trabalho prossiga corretamente. E Shitsuki relaciona-se ao progresso. Aqui repete-se a ideia de disciplina, mas nesse caso o que se busca é a postura interna das pessoas ao seguirem as recomendações. Guardar as ferramentas sempre no mesmo lugar é um aspecto externo de organização, que revela a disciplina interna do funcionário. Essa disciplina certamente influencia outros aspectos do seu trabalho. Muito bem. Então, o 5S significa uma filosofia, certo? Para que a gente possa melhorar o nosso trabalho dentro de um ambiente de trabalho em equipe. E como que a gente pode aplicar isso à construção de software? A filosofia Kaizen parece profundamente ligada às tarefas do dia a dia e trabalhos concretos. Então, como aplicá-la a algo tão intangível como software? Essa pergunta revela um engano com o funcionamento do Kaizen. Os problemas como desperdício ou má organização são resultado do trabalho das pessoas. É nesse ponto que se busca intervir. Isso torna a metodologia genérica e perfeitamente aplicável à produção de programas. O Seiri se traduz em simplificação, lembrando dos princípios das metodologias ágeis, que a gente vai ver lá no capítulo 10. As funções necessárias devem ser implementadas, evitando-se tudo o que não seja inútil ao usuário. Ao criar a interface e a documentação, deve-se buscar facilitar o trabalho de quem fará uso delas. A organização Seiton estará presente no produto e na fabricação. O código-fonte, os diagramas de arquitetura e demais documentos devem ser identificados e, quando preciso, referenciar-se entre si de uma forma clara e lógica. Os desenvolvedores devem seguir processos bem definidos e toda possibilidade de caos organizacional deve ser controlada. Seisó, limpeza, pode ser aplicado tanto a objetos reais quanto a elementos intangíveis. Dessa forma, rotinas não utilizadas e esquecidas entre comentários devem ser descartadas, bem como diagramas, documentos ou qualquer arquivo que não tenha mais aplicação.
A padronização, seiketsu, é essencial no desenvolvimento do código. A nomenclatura de identificadores, formatos de comentário e outros elementos devem seguir um padrão da empresa. Formulários e outros documentos também devem observar esse princípio. E, por fim, shitsuki continua sendo um conceito desvinculado do trabalho em si. Trata-se de uma atitude interna das pessoas visando a qualidade do trabalho. Em última análise, significa também qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, finalmente, nós terminamos nosso capítulo sobre fatores humanos, aspectos de fatores humanos na qualidade de desenvolvimento de software. E aí a gente consegue perceber que a gente pode até utilizar filosofias orientais utilizadas lá na Toyota para poder utilizar no nosso dia a dia de desenvolvimento de software, não é mesmo? Vamos verificar qual que é a nossa tarefinha de hoje. Hoje nós temos sobre métricas, tá? O prazo para a entrega dele é hoje mesmo. Por favor, façam um questionário, são apenas 4 perguntinhas. E lembrando que essas perguntinhas se referem à apostila, ao capítulo da semana passada. Alguma pergunta? Semana passada foi o capítulo 3 ou capítulo 2? Semana passada foi o capítulo 3, métricas. 3, né? É que eu tô passando aqui, tá meio complexo aqui. Mas vamos ver. Dessa vez são questões abertas, né? Como que você vai corrigir isso aí? Então, quando que eu corrijo? Como que eu Como é corrijo? que é a métrica de correção? A métrica de correção, você pode utilizar qualquer fonte, inclusive o capítulo da semana passada. Mas se você quiser responder as questões com as suas próprias palavras, não se preocupe, eu vou considerar também. Desde que você não fale bobagem, tá, eu vou considerar. Não se preocupe. Tá? Fiquem tranquilos.